Nunca pensei que minha própria família pudesse ser capaz de tanto. Mas talvez, no fundo, eu sempre soubesse que eu seria a rejeitada, a errada, a que não servia, a sombra da minha irmã gêmea perfeita. E o pior, que quem mais tentou me destruir, quem mais desejou meu desaparecimento, fosse minha própria tia, a mulher que eu deveria poder chamar de segunda mãe. Meu nome é Ana. Sempre tive uma relação complicada com minha família, principalmente porque nasci gêmea. Minha irmã, Júlia, sempre foi o orgulho da casa. Eu, o erro, o fracasso. Quando éramos crianças, Júlia ganhava tudo, atenção, elogios, até o sorriso dos nossos pais. Eu, por outro lado, era invisível ou alvo de críticas. Ana, você devia se esforçar mais. Olha a Júlia, que menina exemplar. Aquela frase me queimava como ácido, um lembrete constante de que eu nunca seria boa o suficiente. Mas eu tentei. Por anos, tentei ser diferente, tentar agradar, tentar ser notada. Só que, para minha família, não adiantava. Eu era a irmã que tropeçava, a irmã que não conseguia acompanhar o ritmo, a irmã que trazia vergonha. Já Júlia era a estrela, brilhante, linda, perfeita. Tudo piorou quando minha tia querida, começou a me olhar com um olhar estranho. Primeiro, eram só comentários sutis, mas depois, suas ações se tornaram tão cruéis que ainda me dói falar nisso. Ela dizia que eu estava deprimida, que eu precisava de ajuda urgente, que eu estava perdendo o controle. E não só isso, minha tia, com a conivência de alguns parentes, tentou me internar à força. Achavam que eu não tinha controle da minha vida, que eu era uma ameaça para mim mesma. Eu não conseguia acreditar. A mulher que deveria me proteger, me amparar, tentava me tirar do mundo, me prender como se eu fosse louca. E tudo porque eu não era a filha perfeita, a sobrinha perfeita, a pessoa perfeita que ela e o resto da família queriam. Lembro daquele dia como se fosse ontem. Eu estava sozinha em casa, e de repente senti mãos me segurando com força, ouvia vozes atrás de mim, gritos, acusações. Eles diziam que eu precisava de tratamento, que eu estava doente, que eu não passava de uma farsa. Eu gritei, lutei, implorei para me deixarem ir, mas parecia que a minha família já tinha decidido que minha vida não valia nada, que era melhor me tirar dali, como se eu fosse um problema a ser resolvido. Naquele instante, eu senti que tudo que eu tinha construído estava desmoronando. Não só minha dignidade, mas minha própria vida. Mas não vou mentir, aquilo quase me quebrou. Eu caí em um buraco profundo, escuro, onde a tristeza e o desespero me engoliam. Pensei que não ia sair dali, até que algo dentro de mim despertou. Uma faísca. Um desejo feroz de provar que eu não era aquela pessoa que todos julgavam, que eu não seria a vítima eterna. Foi aí que comecei a me reconstruir. Não foi fácil. A dor da rejeição, da traição, era constante. Minha irmã, a perfeita, continuava com sua vida, com sua família que a adorava. Eu, por outro lado, tinha que me reerguer sozinha. Passei a buscar ajuda verdadeira, terapias, amigos que me apoiavam, pessoas que acreditavam em mim. Redescobri meu valor, minha força. E lentamente comecei a reconstruir minha vida tijolo por tijolo. E o mais chocante: hoje, a tia que tentou me internar está em tratamento psiquiátrico. A vida, de um jeito cruel e justo ao mesmo tempo, virou o jogo. Mas essa é só a minha história até aqui. Quando eu penso naquela época, sinto como se tivesse vivido uma guerra. Uma guerra invisível, travada no silêncio da minha alma, no meio do meu próprio sangue, minha família. O que minha tia fez foi a ponta do iceberg de um abandono, de uma rejeição que me consumia dia após dia. Depois da tentativa de me internar à força, eu me afastei da casa onde cresci, daquelas paredes que pareciam me sufocar. Mas fugir não era suficiente. A ferida estava aberta, e o veneno da traição corria pelas minhas veias. Minha irmã Júlia, ela nunca fez questão de me defender, nem quando minha tia tentou me destruir, nem depois que fiquei mais vulnerável, arrasada. Parecia que ela se alimentava do meu sofrimento, da minha ausência. Eu era a filha que não merecia um pingo de atenção, a irmã que devia sumir. Eu me sentia tão sozinha, tão invisível, e a culpa, aquela maldita culpa, me corroía. Eu questionava meu valor, minha sanidade, minha existência. Será que eu realmente era tão quebrada quanto eles diziam? Será que eu merecia tudo aquilo? Mas a resposta veio quando comecei a olhar para mim com olhos diferentes. Não aqueles olhos carregados de vergonha que a família me obrigou a ter, mas olhos que queriam entender, curar e renascer. Procurei terapia. No começo, cada sessão era um soco no estômago. Trazer tudo para a superfície, reviver as mágoas, enfrentar os fantasmas que me assombravam. Era doloroso, sim, mas era também libertador. Pela primeira vez, alguém me escutava de verdade. Não com julgamento, não com desprezo, mas com empatia. A terapeuta dizia que eu não estava sozinha, que minha dor tinha nome, que meu sofrimento não era culpa minha. Eu chorei rios naquela cadeira, e chorei também de alívio. Enquanto isso, minha tia, a mesma mulher que tentou me internar, que armou todo aquele circo para me desacreditar, começou a mostrar sinais de que a vida não perdoa ninguém. O que era?
Um tumor, uma crise nervosa? A família tentava esconder, mas eu fiquei sabendo. A mulher que me queria internada de qualquer jeito estava ela mesma sob tratamento psiquiátrico. Foi um choque? Foi. Um choque que me deixou uma mistura de sentimentos impossível de definir. Alívio, raiva, vingança? Não, nada disso. Foi como se a vida tivesse colocado tudo em seu devido lugar. E no fundo, eu me sentia livre. Mas não pense que foi só isso. A reconstrução não foi um caminho linear. Eu precisei aprender a me amar, a confiar, a ser paciente comigo mesma, a aceitar que não precisava da aprovação daquela família para existir. Foi um processo lento, tortuoso, muitas vezes solitário. Minha irmã continuava a brilhar. No casamento dela, nas fotos, nas redes sociais. Sempre perfeita, sempre a preferida. Mas por dentro, eu sabia que aquela perfeição era uma máscara, uma armadura que escondia suas próprias fragilidades. Um dia, num desses encontros familiares forçados, ouvi conversas que me congelaram o sangue. Minha tia, mesmo no seu tratamento, ainda tentava controlar tudo, inclusive a imagem de Júlia. Era como se o ciclo de destruição que ela tentou iniciar comigo fosse uma espécie de herança tóxica que passava de geração em geração. Mas eu não queria ser parte disso. Decidi que, a partir dali, minha luta seria por liberdade emocional, por autonomia. Não queria mais viver refém do passado, das tentativas de sabotagem, da rejeição. E para isso, precisei me afastar, fisicamente e emocionalmente, daquele universo. Foi aí que a vida me surpreendeu. Conheci pessoas novas, fiz amizades verdadeiras, criei um círculo que me acolhia e valorizava. Comecei a trabalhar em um emprego que amava, que me dava propósito e alegria. E aos poucos, aquela Ana quebrada, rejeitada, começou a se transformar em alguém forte, resistente e cheia de esperança. Mas a vida tem um jeito cruel de não deixar tudo assim tão fácil. Pouco depois dessa fase de reconstrução, algo aconteceu que quase me levou de volta ao fundo do poço. Foi uma sabotagem, tão planejada e fria que até hoje me arrepia. Minha tia, talvez com medo da minha evolução, armou para me derrubar de novo. Ela se aproveitou de uma situação delicada no meu trabalho, jogou mentiras, manipulações, falsas acusações que quase me custaram tudo. A sensação de desespero voltou com força. Eu vi meu mundo ruir em um instante, aquele medo antigo de ser invisível, descartável, derrotada. Mas, dessa vez, não fui sozinha. Minha nova rede de apoio me sustentou. Minhas amigas, minha terapeuta, até colegas do trabalho que sabiam da verdade, todos se uniram para me ajudar a provar minha inocência. Foi uma batalha exaustiva, de desgaste físico e emocional, mas eu venci. A sabotagem foi desmascarada. Minha tia, mais uma vez, se viu no olho do furacão, e a família teve que encarar a verdade sobre quem ela realmente era. Isso mudou muita coisa, e a sensação de justiça, ainda que tardia, me deu forças para continuar. Hoje, olho para trás e não reconheço aquela menina perdida e rejeitada. Eu me tornei a mulher que ninguém imaginava que pudesse existir. Mas será que essa paz vai durar? Minha tia ainda está em tratamento, e a sombra da minha família continua me rondando. Há segredos que ainda não foram revelados, feridas que ainda doem e histórias que precisam ser contadas. Eu não sei o que vem a seguir, mas tenho a sensação de que minha luta está longe de acabar. Depois daquela sabotagem quase fatal, pensei que meu pior pesadelo tinha ficado para trás. Que enfim, a tempestade tinha passado e eu poderia, enfim, respirar sem medo. Mas claro, a vida é uma professora cruel que adora nos testar quando menos esperamos. A ferida aberta pela minha tia não cicatrizou por completo. Na verdade, ela deixou cicatrizes profundas, invisíveis para os outros, mas que doíam todas as vezes que eu tentava confiar. Eu não conseguia me livrar da sensação de que algo ainda estava por vir, e eu estava certa. Pouco tempo depois de vencer aquela batalha no trabalho, recebi uma notícia que me deixou gelada. Minha tia, que desde sempre foi a figura sombria na minha vida, estava sendo internada em uma clínica psiquiátrica especializada. Dessa vez, por conta própria, ou quase isso. Ela teve um colapso nervoso, diziam, resultado de anos de repressão, manipulação e uma doença mental que ela nunca quis admitir. Foi um choque enorme para toda a família, mas para mim, foi um misto de sensações difíceis de decifrar. Não era satisfação, tampouco vingança. Era algo mais complexo, um nó na garganta que só quem viveu traições sabe o que é. Eu não sabia se queria ver minha tia novamente. Se eu conseguiria olhar nos olhos dela sem sentir uma mistura de raiva, medo e compaixão. Mas a vida não me deu escolha. A família insistia para que eu visitasse. Pela sua própria cura, diziam. E eu fui. Aquela visita me marcou para sempre. Encontrar a mulher que tentou me destruir, a pessoa que me jogou na escuridão e me fez duvidar da minha própria sanidade, ali, vulnerável e quebrada, me trouxe uma sensação ambígua. Ela estava diferente. O olhar antes frio e calculista agora era um mar de confusão e dor. Era como olhar para um espelho distorcido do que eu poderia ter me tornado, se tivesse cedido.
Ficamos horas conversando, numa mistura de silêncio e palavras difíceis. Eu queria entender, mas também precisava preservar minha própria sanidade. Foi nesse momento que percebi que a luta verdadeira não era contra ela, mas contra o ciclo de dor e rejeição que nos aprisionava. Eu precisava quebrar aquela corrente. Voltei daquela visita com um peso enorme no peito, mas também com uma chama de esperança. Se minha tia podia enfrentar seus demônios, por que eu não? Foi aí que comecei a buscar não só terapia individual, mas também grupos de apoio. Conheci histórias parecidas com a minha, pessoas que foram rejeitadas por suas famílias, que sofreram sabotagens, traições e que ainda assim, encontraram forças para seguir. Foi um processo transformador. Eu aprendi a perdoar, não minha tia, nem minha irmã, mas a mim mesma, a me permitir ser frágil, mas também forte. Nesse processo, minha relação com Júlia também começou a mudar, de forma inesperada. Eu nunca imaginei que ela teria coragem de se aproximar depois de tudo que aconteceu, mas ela apareceu. Foi tímida e hesitante, mas sincera. Me pediu desculpas. Disse que sempre viveu com medo de desagradar a família, que nunca teve coragem de ser ela mesma, que sofreu à sua maneira. Eu não sabia o que fazer. Parte de mim queria rejeitá-la como ela me rejeitou por tanto tempo, mas outra parte queria acreditar que havia um caminho para a redenção. Nós começamos a nos falar com mais frequência. Ainda havia mágoas, claro, mas também uma vontade genuína de reconstruir o que restou. Mas o que parecia um recomeço tranquilo foi abalado por uma nova bomba. Um segredo que, se revelado, poderia destruir tudo que eu e Júlia começamos a construir. Um segredo que minha tia guardava há anos e que agora ameaçava vir à tona. Eu não sei se estou pronta para lidar com isso, mas sei que vou ter que enfrentar, porque o passado não fica enterrado para sempre. Ele volta, de formas inesperadas e dolorosas, e eu preciso estar preparada para isso. O segredo estava ali, silencioso e pesado, como uma sombra que pairava sobre mim, minha irmã e minha tia. Era algo que eu jamais imaginei ouvir, algo tão cruel e devastador que poderia destruir tudo que restava da nossa já frágil família. Minha tia, aquela mulher que tentou me internar e quase destruiu minha vida, tinha um passado obscuro que ela manteve escondido por anos. Foi minha irmã quem me contou, tremendo, depois de ter descoberto por acaso durante uma conversa privada com a tia, pouco antes da internação. Eu mal podia acreditar no que ouvia. Segundo Júlia, nossa tia tinha passado por episódios graves de instabilidade mental desde muito jovem, mas a família sempre encobriu tudo, com medo do escândalo. Mais que isso, ela havia tentado silenciar qualquer um que se aproximasse da verdade, usando chantagens, mentiras e manipulações. E para piorar, em um dos seus momentos mais sombrios, havia cometido atos que nunca foram revelados, atos que deixaram marcas profundas, não só em mim, mas em outras pessoas da família. Eu senti o chão desaparecer sob meus pés. Por que ninguém nunca me contou isso? Por que eu tive que descobrir através de Júlia, aquela irmã que pouco fez por mim? A sensação de traição voltou com força total, mas ao mesmo tempo, algo dentro de mim começou a mudar. Eu já não era mais aquela menina frágil, destruída pela rejeição. Eu era uma mulher que havia lutado, sofrido, caído, mas se levantado. E aquela verdade, por mais dolorosa que fosse, seria a chave para minha libertação definitiva. Decidi que precisava confrontar minha tia. Ir até ela, naquele hospital psiquiátrico, e ouvir diretamente dela o que havia acontecido. O medo e a ansiedade tomavam conta do meu corpo, mas eu sabia que não podia fugir. Quando entrei no quarto, ela estava ali, deitada, frágil, mas com um olhar que me perfurava. O silêncio ficou pesado. Eu respirei fundo e comecei a falar. Perguntei sobre o passado, sobre os segredos, sobre a dor que ela carregava. Ela não respondeu de imediato. Mas então, como se um peso fosse retirado do seu peito, começou a contar. Falou de uma infância marcada por abusos, negligência e solidão. Falou de como foi abandonada pelos próprios pais e de como isso a deixou quebrada. Falou dos momentos em que a loucura parecia tomar conta, das tentativas desesperadas de manter tudo sob controle. E por fim, revelou que no auge do seu sofrimento, tentou fazer o mesmo comigo que tentaram fazer, tirar-me do mundo. Eu senti um misto de tristeza, raiva e compaixão. Ela era, afinal, uma mulher machucada, presa num ciclo de dor e destruição. Mas também era responsável pelas escolhas que fez, pelas consequências que causou. Saí dali com um nó na garganta, mas com a certeza de que precisava seguir meu próprio caminho. Minha relação com Júlia continuava complexa, cheia de altos e baixos, mas ao menos agora havia uma sinceridade entre nós. Não éramos perfeitas, nem éramos as irmãs que sonhamos ser, mas éramos humanas com falhas e virtudes. E no fim das contas, isso bastava. Hoje, olho para tudo que vivi e não posso negar o quanto cresci. A rejeição da família, a tentativa de me internar, a sabotagem, o segredo revelado. Tudo isso fez parte de um processo brutal de amadurecimento e autoaceitação. Sei que a vida ainda pode ser cruel, que o passado ainda pode bater à minha porta.
mas agora eu tenho ferramentas para enfrentar. E principalmente, eu tenho a mim mesma. E isso, por si só, já é uma vitória. Se você chegou até aqui comigo, obrigado por ouvir essa história. Se quiser, posso continuar compartilhando, falando do que aconteceu depois, das minhas conquistas, das dificuldades, claro, das surpresas que ainda estão por vir. Depois de tudo que vivi, pensei que o pior já tinha ficado para trás. Que, enfim, eu poderia construir uma vida longe das sombras do passado, longe da rejeição e do medo constante. Mas a vida, como sempre, gosta de desafiar nossas certezas. Minha reconciliação, ainda que frágil com minha irmã Júlia, foi um passo importante, mas não resolveu tudo. Apesar das tentativas de aproximação, as feridas antigas ainda abriam fendas entre nós. Ela ainda carregava a necessidade de agradar a família, de manter uma imagem que nem sempre era verdadeira. E eu, por minha vez, me recusava a voltar ao papel de vítima ou de sombra. Foi um processo lento de reequilíbrio, onde cada conversa exigia paciência, cada encontro, um esforço para entender o outro. Ao mesmo tempo, comecei a focar em mim. Meu trabalho se tornou mais do que um emprego, virou uma missão. Conquistei reconhecimento, fiz amigos que se tornaram família e aprendi a valorizar minha própria companhia. Mas o que mais me surpreendeu foi descobrir uma força que eu nem sabia que existia dentro de mim. Foi aí que decidi, finalmente, colocar um ponto final na influência tóxica que minha tia e a família tinham sobre minha vida. Comecei a estabelecer limites claros. Não permitia mais que comentários maldosos, julgamentos ou manipulações me atingissem. Quando alguém tentava me colocar para baixo, eu respondia com a verdade nua e crua, com a força da minha própria história. Foi libertador. Mas, claro, não foi fácil. A tia, mesmo em tratamento, ainda tentava manter o controle, dessa vez, através de terceiros. Ela enviava mensagens indiretas, criava boatos, tentava minar minha reputação. Por um momento, senti que tudo voltaria a ruir, mas eu estava diferente. Dessa vez, eu tinha uma rede de apoio sólida. Minhas amigas, meu terapeuta, colegas de trabalho, todos me ajudavam a manter o foco. E aos poucos, aquele círculo de influência tóxica perdeu poder. Foi nesse período que algo inesperado aconteceu. Minha tia, em um momento de lucidez e arrependimento, pediu para conversar comigo. Eu hesitei, mas aceitei. A conversa foi dolorosa, cheia de lágrimas e palavras difíceis. Ela pediu desculpas, falou sobre seus próprios demônios e reconheceu o mal que causou. Eu ouvi e perdoei, não por ela, mas por mim, porque carregar rancor era um peso que eu não queria mais. Foi um ponto de virada. Com aquele perdão, senti que finalmente me libertava. E com essa liberdade, vieram novas oportunidades. Meus projetos começaram a decolar, minha vida pessoal floresceu. Aprendi a amar novamente, a confiar, a me abrir para o mundo. Mas, claro, a cicatriz da rejeição não desaparece completamente. Ela está ali, lembrando que a vida nem sempre é justa, que nem todo mundo vai te entender. Mas eu aprendi a seguir em frente apesar disso. Hoje, quando olho para trás, vejo uma trajetória de dor e superação. De uma menina rejeitada que se tornou uma mulher forte e resiliente, que enfrentou a tentativa de ser apagada e escolheu brilhar. Sei que ainda há desafios pela frente, mas também sei que tenho a força para enfrentá-los. Essa é a minha história até agora. Chegar até aqui não foi fácil. A estrada que percorri foi cheia de espinhos, de quedas dolorosas e de momentos em que pensei que não conseguiria continuar. Mas olhando para trás agora, vejo que cada lágrima, cada batalha, cada cicatriz, fizeram parte de um processo maior. O processo de me reencontrar. Depois do pedido de desculpas da minha tia, algo dentro de mim finalmente se acalmou. O peso que carregava no peito começou a diminuir, e pude, pela primeira vez, olhar para ela com olhos mais humanos. Não que eu tenha esquecido tudo, nem que tenha deixado passar as tentativas que ela fez para me destruir, mas entendi que ela era uma mulher quebrada, vítima também de uma história cruel e de seus próprios fantasmas. Perdoar não foi fácil. Perdoar foi um ato de coragem, um ato de amor próprio. E foi esse perdão que me deu a força para fechar esse ciclo, para colocar um ponto final em uma história que parecia interminável. Minha relação com Júlia, apesar de tudo, se transformou. Ela não é mais a irmã distante e competitiva que eu conheci. Hoje somos cúmplices, amigas, companheiras que entendem as dores uma da outra. Não somos perfeitas, nunca seremos. Mas somos reais. Construímos uma nova história, baseada na verdade, no respeito e na empatia. Ao longo desse processo, também me permiti amar de novo. Encontrei alguém que viu além das minhas cicatrizes, que me abraçou inteira com meus medos, minhas inseguranças e minha força. Essa pessoa me mostrou que é possível ser feliz, mesmo depois de tanto sofrimento. No trabalho, conquistei meu espaço. Passei a liderar projetos que me desafiam e me realizam. Hoje sou uma mulher respeitada, admirada e que sabe o seu valor. Mas a maior conquista não está nas vitórias externas.
está na paz que conquistei dentro de mim, na capacidade de olhar para o espelho e gostar da mulher que vejo, na certeza de que, por mais que a vida tente me derrubar, eu tenho forças para levantar. Essa história é minha, e talvez também seja de muitos que já se sentiram rejeitados, invisíveis ou quebrados. Se você está passando por algo parecido, saiba que não está sozinho, que a dor pode ser transformada em aprendizado, que a rejeição pode ser vencida com amor próprio, e que no final, somos nós que escrevemos a nossa própria história. Hoje minha tia está longe, em um lugar onde recebe o tratamento que precisa. Minha família, apesar das cicatrizes, tenta encontrar um novo equilíbrio, e eu sigo minha caminhada com passos firmes e o coração aberto para o que o futuro trouxer. Se você chegou até aqui, obrigado por me acompanhar. Essa é a minha verdade, minha luta, minha vitória. Se quiser, posso ajudar você a contar a sua história também, porque toda vida merece ser ouvida.